Hoje é dia de Libertadores. Na última rodada da Liberta, eu acertei bastante os placares. E hoje vou analisar todos os jogos dessa terça, quarta e quinta-feira pela Libertadores. Então vamos lá. Começando aqui com Atlético Mineiro e Cerro Porteño. O jogo é hoje, tá? Eu acredito que o Galo em casa tem uma força muito grande. Até porque o Cerro e o Galo, praticamente quem vencer esse jogo vai se tornar o líder isolado, tá? Então são dois times que estão com a mesma quantidade de pontos. E eu acredito que o Galo em casa deve sair vitorioso. O Atlético nas últimas partidas vem reagindo bem, ganhou da Tombense, ganhou do América de Cali, conseguiu ganhar do Atlético e empatou aqui com o Deportivo Laguaira, né? E depois aqui o Galo começou a reagir. A gente vai pegar, por exemplo, aqui o jogo contra o América de Cali. O Galo foi muito bem, o Hulk fez aqui 2 gols, né, do jogo. Olha o tanto de chute que o Galo deu, tá? 7 chutes no gol, uma posse de bola maior. O Galo em casa para mim é favorito. A gente vai pegar aqui o Cerro Porteño, ó. O Cerro meteu 2-0 no Olímpia. Ficou no 0-0 com o mesmo Deportivo Laguaira, tá? Jogando em casa. Então aqui a gente pode ter uma noção. Olha aqui, o Cerro fez 16 chutes e apenas 4 no gol. Enquanto o Deportivo não deu nenhum chute, o goleiro nem sujou o uniforme. Analisando outro jogo aqui contra o próprio América de Cali, onde o Galo venceu por 2-1 em casa. O Cerro foi melhor na partida, ó. Teve bastante chutes também. Menos posse de bola, então deve ter jogado aqui no contra-ataque. O Jean foi o grande cara desse jogo. Inclusive o Jean, o goleiro do Cerro Porteño, aquele Jean que pegava pênalti, que é bem pra caramba no passado, no Atlético Goianiense. Tá no Cerro, mas hoje eu acho que o Galo é favorito. Vou postar em 2-1. Santos e Strongest, dois times que estão ali com uma campanha bem parecida. Até agora não venceram nenhum jogo. O Santos nessa Libertadores não tá legal. 2 jogos, 4 gols sofridos e nenhum feito. Santos com 2 derrotas até aqui na Libertadores. E agora jogando em casa contra o The Strongest, que é um time que também tá com o mesmo desempenho do Santos, ó. Tomou 4-0 aqui do Barcelona e tomou 1-0 do Boca. Em casa, então, ó, o Strongest foi até um pouco melhor. Porém, complicado aqui contra o Barcelona, tomou uma goleada. Se a gente for ver, é um time, ó, que chuta muito pouco. Deu 1 chute no gol aqui contra o Barcelona. E contra o Boca, jogando em casa, o Strongest deu 16 chutes, mas nenhum no gol. Então a gente pode ver que é um time que chuta pouco no gol, faz poucos gols. E aqui no Campeonato Boliviano, eles metem goleada, ó, 4-1. Meteu aqui 4-1. Enfrentou o Jorge Wilstermann aqui, ganhou de 3-0 boliviano. Estranho, né? Um pouco estranho. Mas, enfim, o Strongest não vem com um desempenho legal na Libertadores, o Santos também não. Acho que vai ser um jogo difícil. Pode ser aí que o Santos consiga uma reação, mas vai depender desse jogo. Eu não acredito na reação do Santos, acho que o Santos não se classifica, porém, na minha opinião, vai vencer o Strongest por 1-0. União La Calera contra Vélez, né? Os times que estão aqui no grupo do Flamengo. O Vélez até agora não tem nenhum pontinho, 2 jogos e 2 derrotas. Números bem parecidos, ó, os dois times fizeram 3 gols e sofreram 6. Saldo de gol bem semelhante, a única diferença é que o União conseguiu um empate contra a LDU, tá? E agora o União vai enfrentar aqui o Vélez. Se a gente for analisar os outros jogos, né? Por exemplo, a União em casa, pelo campeonato chileno, ganhou de 2-1, ok? Outro jogo em casa do União foi contra a própria LDU, onde eles ficaram no 2-2. E inclusive o União quase saiu vitorioso, ó. O Billy fez um gol aí no finzinho do jogo. O União foi melhor na partida do que a LDU, tá? Então é um time aí bem legal. A gente vai pegar então contra o Flamengo. O União até tentou esboçar uma reação ali, né? Chegou a ficar 2-1 a partida, mas depois o Pedro entrou e fez aquele baita golaço. O Flamengo foi muito superior, ó, eles deram um chute no gol, foi um contra-ataque ali que eles acertaram. Contra o Flamengo, de fato, eles não foram bem. Agora analisando o adversário deles, né, o Vélez, é um time aí, ó, tá vencendo no Campeonato Argentino, domingo ganhou de 2-1, tá? Só que na Liberta, eles não estão indo bem. Perderam para a LDU por 3-1. É um time que chuta bastante, tá? Ó, teve um volume legal de jogo. Vamos ver aqui em outras partidas. Por exemplo, aqui contra o Vélez enfrentando o Flamengo. Outro jogo bem difícil, onde o Flamengo, aos 80 minutos, conseguiu o gol de vitória. Mas é um outro time, ó, chutou bastante também. É um time bem ofensivo. Complicado o jogo, eu vou ficar de 1-1, acho que o jogo vai ficar empatado. E se esse empate realmente acontecer, é ótimo tanto para a LDU como para o Flamengo, tá?
E agora vamos falar aqui da chave do Santos, Barcelona e Boca Juniors. Qualquer um dos dois que vencer já coloca praticamente um pé na próxima fase, tá? Eu acho que vai ser um jogo bem complicado. O Barcelona tá com um saldo de gol muito bom. Até agora não sofreu gols na competição. O Boca Juniors também não sofreu gols aqui na Libertadores. O Barcelona já fez 6 gols em 2 jogos e o Boca fez 3 gols em 2 jogos, tá? Ganhou de 2-0 do Santos e ganhou de 1-0 do Strongest, enquanto o Barcelona meteu 4 no Strongest e 2 no Santos. Então assim, o Barcelona tá com uma campanha melhor, por isso que é o líder, jogando em casa. Vamos ver os últimos jogos aqui do Barcelona. No Campeonato Equatoriano venceu por 2-1 Delfim e tá tendo bastante tempo, parece, para descansar, né, ó. Uma partida para outra teve uma semana aí. Agora voltou o Campeonato Equatoriano, ó. Voltou o Campeonato Equatoriano. Eles vão começar a jogar com um ritmo maior de jogo, enfim. É um time bom, ó. Última derrota do Barcelona foi aqui pro Deportivo Cuenca, comecinho de abril. Time bem legal, ó. Bem arrumado, jogou no contra-ataque contra o Santos. Contra o Strongest, lutou muito, né? A gente viu aqui um volume grande de jogo. Agora a gente vai analisar aqui o Boca Juniors, tá? Já tá acontecendo o Campeonato Argentino. Ganharam do Lanús da semana, né? Nesse fim de semana. É um time que também cria bastante, ó. Quando joga fora de casa, por exemplo, ó, enfrentou aqui o Strongest. É um time, assim, que finalizou mais no gol do que o próprio Strongest. Contra o Huracan aqui no Campeonato Argentino, finalizou mais do que o dono da casa. Então, assim, tem tudo para ser um jogo difícil. Acho que esse aqui é o jogo mais equilibrado aqui, tá? Então, por conta disso, dois times que ainda não sofreram gol na competição. Vou apostar no famoso 0-0. Acho que vou ficar em cima do muro. Jogo para empate, na minha opinião. Defensor e Justiça e Palmeiras, né? Um reencontro aí depois da Recopa Sul-Americana. Bom, Palmeiras na Libertadores segue 100%. O Defensa já teve um empate, mas o Palmeiras tá voando. 8 gols feitos e 2 sofridos. Uma campanha muito boa. Goleou o Independente Del Valle no último jogo por 5-0, tá? E meteu 3 no Universitário. O Palmeiras tá voando mesmo. 8 gols em 2 jogos, uma média muito alta de gols. Aqui contra o Universitário, o Palmeiras criou muito mais, teve mais posse de bola, mesmo fora de casa, tá? Contra o Independente Del Valle, não precisa nem falar, né? O tanto que o Palmeiras jogou, goleou. Olha, ótimas estatísticas, né? Teve menos posse de bola, mas foi muito mais ofensivo. E aqui contra o Defensa e Justiça, fora de casa, deve ser um jogo difícil, porém o Defensa tá com muitos desfalques para o jogo, tá? Se a gente for ver aqui, perdeu pro União Santa Fé, meteu 3 no Universitário também, assim como o Palmeiras, porém contra o Independente ficou no 1-1, tá? Olha aqui os números do Del Valle, né? Foi muito bem ofensivo, mas no contra-ataque acabaram achando um gol. Eu acredito que deve ser esse o jogo, Palmeiras atacando bastante e o Defensor e Justiça se defendendo, então... Meu palpite, graças ao ritmo de jogo, vou postar 2-1 Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai acabar vitorioso. Flamengo e LDU, aqui o bicho vai pegar. Jogo lá na casa do LDU, em Quito. O Gabigol, olha o cara aí, batendo recordes na Libertadores, né? Flamengo jogando aí fora de casa, porém não vem se intimidando fora, né? Ó, meteu 3-0 no Volta Redonda, já tá praticamente com a ida para a final do Carioca. Aqui, se a gente for pegar outro jogo contra o Vélez, o Flamengo também foi bem melhor no jogo, criando bastante mesmo. Tá sendo muito bom o Flamengo nos últimos jogos. A última derrota do Flamengo aqui faz muito tempo, foi no Campeonato Carioca para o Vasco. Tirando esse jogo aqui, faz muito tempo mesmo que o Flamengo não perdia, né? Ó, perdeu também pro próprio Fluminense. Mas em questão de Libertadores, o Flamengo vem com uma sequência muito boa de jogos, ó. 3-2 no Vélez, 4-1 no União. E aqui eu acredito que contra o LDU vai ter um pouquinho de dificuldade. O Flamengo, quando joga em altitude, estava vendo que realmente o Flamengo tem um pouquinho de dificuldade desses jogos. Porém, eu acredito que contra o LDU, se a gente for pegar os números, né? Ó, venceu no fim de semana, venceu o Vélez por 3-1, jogando em casa. Então a gente pode analisar os números, ó. Quase o mesmo tanto que o Vélez, né? O Vélez dando trabalho. União La Calera, onde o LDU empatou, criou também até menos que o mandante, né? Então, assim, LDU acaba dando muito espaço para os dois times. Então, provavelmente vai dar espaço para o Flamengo, que, na minha opinião, vence por 2-1. Racing e São Paulo, a sequência de vitórias do São Paulo acabou, porém o time continua invicto, né? Ficou no 2-2 contra o Corinthians, não quebrou o tabu. Agora enfrenta o Racing pela Libertadores. O Racing jogando em casa, vamos analisar como é que tá sendo. Jogou contra o Sporting Cristal e venceu por 2-1 com o jogador expulso, tá? Olha lá.
criou menos do que o próprio Sporting Cristal, dado pra gente analisar. Jogo em casa contra o Colón, e o Racing criou bastante, né? Teve bastante posse de bola também. Outro jogo pela Libertadores contra o Rentistas, bem arrumadinho, aliás. E o Racing criou muito, né? Fora de casa, chutou bastante, quase o mesmo tanto que o São Paulo. Analisando aqui o São Paulo, por exemplo, contra o Rentistas, São Paulo teve um jogo aí onde criou bastante chances, ó. Bastante posse de bola, foi muito bem contra o Rentistas. Contra o próprio Sporting Cristal, meteu 3-0 com jogador expulso. Olha lá, criou bastante. São Paulo, que até agora não sofreu gols na competição, vem muito bem, uma defesa muito sólida, né? Estou sofrendo gols aí para o Corinthians, mas é uma defesa muito boa. É a melhor campanha do grupo. Se vencer, já coloca um pé na próxima fase. É um jogo difícil, é lá na Argentina. Vende um empate contra um Corinthians. É complicado, mas vou apostar no São Paulo 2-1 também. Tô confiante nos times brasileiros aqui. E vamos falar agora do Internacional, Inter e Olímpia do Paraguai. O Inter que pode retomar a liderança do grupo aqui. Bom, o Inter jogando em casa, nessa Libertadores, meteu 4-0 no Deportivo Táchira, foi um desempenho muito bom, vários chutes, ó, ganhando bastante. Outro jogo em casa contra o Sportivo, o Inter meteu 5-0. Enfim, o Inter em casa vem jogando muito bem, tá? E eu acredito que contra o Olímpia deve ser vitorioso. O Olímpia ganhou aqui do Always Ready, que foi aquele time que ganhou do Inter. Jogou bem demais esse jogo, ó. Muito bom, criou bastante. Outro jogo aqui do Olímpia contra o Guarani também saiu vitorioso, tá? Contra o Deportivo Táchira, foi bem também. O Olímpia, ó, questão de criação, criou bastante, quase o mesmo tanto. É um time que cria bastante, tem um bom volume de jogo. Não espero um jogo fácil, tá? Acho que o Inter vai sofrer, mas vai vencer por 1-0, ok? Se eu pegar aqui a classificação do grupo, a gente pode ver o Inter, aí ó, um grupo bem travado, com a mesma quantidade de pontos. O Inter com o melhor saldo de gol. O Olímpia fez 4 gols, sofreu 4, uma defesa aí praticamente todo jogo sofre gols, então por conta disso acho que o Inter vence 1-0 placar macro. Rentistas e Sporting Cristal, jogo difícil também. Rentistas vem fazendo bons jogos, né? Eu assisti o jogo contra o São Paulo, contra o Racing também fez um ótimo jogo. É um time bem redondinho, não tem nenhum jogador assim de destaque, mas é muito redondo. O Sporting Cristal também fazia 7 meses que não perdia, né? Então assim, entrou na Libertadores e já perdeu 2. Jogando fora de casa, eu acho que o Rentistas é favorito. Rentistas é um time que não sofre tantos gols, ó, sofreu 3 gols nos últimos 2 jogos, uma defesa muito boa. Contra o São Paulo a gente conseguia ver um time bem fechadinho, né? Contra o Racing também, ó, 1-1 e 2-0. São Paulo aqui fechou muito, São Paulo criou bastante, mas não conseguiu finalizar. Tomou um só aqui, por exemplo, do Nacional, então assim, é um time que sofre poucos gols, deve sair vitorioso, vou postar no 1-0 também. Para finalizar, temos Santa Fé e River Plate, e o River Plate tá aqui em segundo colocado no grupo, tá? Um grupo que tá bem bolado. O River vencendo já coloca uma grande vantagem e deve também se classificar, eu acredito que são os dois que vão se classificar no grupo. O Santa Fé, se a gente for pegar aqui os últimos jogos, perdeu pro Flu e perdeu pro Junior Barranquilla, né, ó. Junior Barranquilla criando bastante chances, o Santa Fé também. Outro jogo aqui contra o Fluminense, um jogo sofrido, né? Ó, bem parelho também, então Santa Fé sendo um time que cria bastante. Mas o River, a gente conhece o River em Libertadores, cresce muito, ganhou do Junior Barranquilla, ó, 2-1, jogando muito bem. Junior Barranquilla criando bastante, hein? E o River contra o próprio Fluminense criou menos que o Flu, né? O Flu ficou bem melhor. Jogo difícil de opinar pela camisa. Vou colocar 2-1 pro River. Acredito que deve vencer aqui nessa rodada, tá? E agora eu preciso escolher 2 estrelinhas, onde eu acho que são os mais favoritos. Bom, na minha opinião, os maiores favoritos dessa rodada estão por conta do Internacional e também pelo Flamengo. Tô apostando bastante nos 2 times. Eu acho que o Flamengo vai vencer na altitude e que o Inter vai fazer o dever de casa contra o Olímpia, tá? Então, por conta disso, eu vou pôr estrelinha. E o que significa isso? Eu tô aqui dentro do CP10, o CP10 é um fantasy game, onde eu tenho que acertar qual que é o placar dos jogos. Conforme você acerta, você ganha pontos e isso pode te render uma boa grana. Vamos supor que eu acerte o placar aqui do Flamengo contra a LDU. Se eu acertar, eu ganharia 10 pontos, mas como eu tô com a estrelinha, eu acabo ganhando 50% a mais. Então eu fico com 15 pontos nesse jogo. E aí vai somando todos os meus palpites. Se eu confirmar aqui, show de bola. Vou falar agora para vocês como funciona a questão de ganhar dinheiro com o CP10, tá? O clube do palpite. Já sou VIP,
Olha como que funciona. Bom, a premiação aqui do CP10 por rodada, você pode ganhar R$ 1.500 se você ficar em primeiro. Como eu já sou VIP, toda rodada eu concorro a isso. Algumas rodadas atrás eu fiquei no top 10, depois eu desci, enfim, quase ganhei. Segundo colocado ganha 500, o terceiro 100 e do quarto ao décimo ganha R$ 50. Quase que eu belisquei 50 aqui. Se você não for VIP, não tem problema, o CP10 ele é de graça para você jogar, tem para Android, iPhone, dá para jogar no navegador, o link tá aqui na descrição, tá? É de graça para jogar mesmo. E você não sendo VIP, você ganha uma licença juvenil se você ficar entre os 5 maiores pontuadores da rodada, ok? No ranking geral, o primeiro colocado do VIP ganha um PlayStation 5, o segundo R$ 1.000, o terceiro 500, o quarto 200 e do quinto ao décimo ganha R$ 100. Agora no Free, pra galera que não é VIP, o primeiro ganha R$ 1.000 lá no fim do campeonato, aí de graça, ganha milão. O segundo e terceiro ganha uma licença. Agora eu vou te explicar o que são as licenças. No CP10 existem 5 licenças. Como que funciona? A primeira é a Free, que você pode jogar de graça, ok? Segunda é a Juvenil, R$ 9,90 por rodada. A terceira é a licença profissional, que você fica VIP por 19 rodadas por R$ 89,90. A quarta é a licença Crack, que é por 38 rodadas. E por fim a licença Lenda, que é 57 rodadas por R$ 189,90. Foi justamente essa aqui a que eu assinei. Tá? Eu já sou VIP aqui no CP10, assinei essa. E pensa só, são 57 rodadas. Uma rodada que você ficar em primeiro, você ganha 1.500, já paga isso aqui, ainda sobra 56 rodadas para você ser VIP. Então compensa muito essa aqui, a licença que eu assinei, tá? E eu recomendo também. Show? Então é isso, pessoal. Tá aqui todos os meus palpites, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta o seu palpite também. E bora jogar no CP10, coloque seus palpites lá no CP10 e a gente se vê lá no game, beleza? Bora palpitar que hoje já tem jogo aqui no CP10. Faça o download, a gente se vê lá. E aí, vai cravar?